Agora, nós precisamos conversar um pouquinho sobre os personagens de forma isolada. Já que nós já vimos o enredo, percebemos que, de maneira geral, poucas coisas acontecem, elas dependem mais dos personagens e do comportamento deles e ações também, a gente precisa se debruçar, então, sobre esses personagens. Nós vamos falar mais detalhadamente do Gregor, da Gretchen, e do pai e da mãe do Gregor, da Gretchen, como os personagens mais centrais da história. A gente sabe que a história é sobretudo sobre o Gregor, mas é por causa desses outros personagens que estão também em torno desse rapaz que a história acontece. Agora nós vamos falar especificamente do Gregor. A primeira coisa que chama atenção na gente quando a gente está lendo a Metamorfose é que o Gregor, ele tem um estranhamento muito leve de início dessa nova situação que ele está passando. Ele acorda metamorfoseado num inseto tenebroso, sinistro, que seja, mas ele não se dá conta de imediato, parece, porque outras preocupações acabam tomando um pouco mais a cabeça dele nesse momento, e são preocupações que envolvem o trabalho. Ele se preocupa mais em não chegar atrasado ou no estado que ele está atrasado, do que propriamente com a corporeidade dele que está completamente bizarra. Isso mostra pra gente, pode ser um estado de letargia, pode ser uma certa alienação do Gregor e também uma preocupação muito maior com algo que é externo a ele. E isso causa da gente um estranhamento, porque afinal de contas, se a gente fosse extrapolar essa situação para qualquer um de nós, esse seria um enorme problema, afinal de contas, né? Outra coisa que a gente percebe é que o Gregor, ele se define muito pela profissão dele, o caixeiro viajante. Essa não é mais uma profissão que a gente veja por aí, existem variações dela, claro, mas o Gregor, ele se define por isso, por ser esse homem que tem uma profissão, essa profissão é extenuante, ele fica cansado, não é bom para ele, né? Ele está sempre exausto, sempre correndo, muitas preocupações, mas ele se define por ela. E sem ter essa profissão, as coisas também desandam muito para ele ao longo do livro. Então, a gente percebe que o Gregor, ele gira muito em cima, em torno de cansaço, preocupação, cobrança interna e externa, solidão. Ele não tem tempo para ele mesmo também, isso fica muito óbvio no começo do livro, que mostra que ele não tem tempo para nenhuma relação humana que seja mais profunda. Ele também não parece tanto se importar com isso às vezes, né? A gente tem essa impressãozinha. O Gregor, ele é obrigado a trabalhar para poder pagar uma dívida do pai dele. O pai dele foi à falência e o Gregor que assume essa dívida trabalhando para o cara que tem, né, a dívida do pai. E ele não pode parar de trabalhar para ele, e é um patrão abusivo, é complicado, é bem frustrante, até ele conseguir pagar essa dívida. Ele já está há 5 anos nisso e calcula que vai mais uns 5 ou 6 anos para pagar essa dívida. Então, é muito tempo da vida de uma pessoa. 10 anos é tempo demais afundado em uma profissão que é para pagar uma dívida que não é dele, na verdade. E tudo isso mostra pra gente uma dependência extrema que a família dele tem com ele. Ele que provém, é ele que é, a pessoa capaz de fazer a família dele comer, pagar as contas e tudo mais. Então essa é uma pressão muito maior, porque ele tem a pressão não só de manter o emprego e conseguir ter o rendimento dele, como ele também precisa fazer esse rendimento passar para a família dele, ele precisa sustentar a família dele, já que fica muito claro para a gente que no começo, quando acontece, né, a metamorfose, os pais e a irmã não trabalham, eles dependem única e exclusivamente do Grego. Então, a gente pode ver o Grego de uma maneira um pouco complicada, um pouco estranha. Por quê? Porque, afinal de contas, o Gregor, ele se apresenta de formas diferentes para a gente ao longo do livro. No primeiro capítulo, a gente tem certeza que o Gregor é um bom filho, um bom irmão e um bom empregado. Ele é um bom provedor para a própria família. Então, essa imagem dele aqui de bom filho, de bom empregado, bom irmão, ela é dada no capítulo 1, sobretudo. A gente tem essa ideia de que
agora que o Gregor não pode mais trabalhar, a família dele vai afundar completamente. O que não é exatamente o que acontece. A gente vai vendo no capítulo 2 e 3 que a família dá um jeito de se virar sozinha, né? E então, enquanto ele é esse bom filho, bom irmão, bom empregado, ele é o provedor da família, a gente também vai ter essa outra face do Gregor, que ela é apresentada para nós enquanto leitores, e não tanto para a família dele, que é de uma pessoa solitária, de uma pessoa infeliz. Ele está esgotado, cansado do trabalho, é uma vida cansativa, é uma vida frustrante essa de caixeiro viajante. Ele se sente oprimido pelo patrão, ele se sente oprimido pelo emprego, pelas constantes viagens, pela vida que é bastante errática, e ele também é alienado dele mesmo, da sua própria vida. Ele não tem perspectivas de ter uma família própria, ele não tem perspectivas de ter um emprego que realize ele tem apenas essa estrutura dada ali para ele, que ele está engessado nela. Então é toda uma estrutura familiar, uma estrutura, uma dinâmica, né, familiar e de trabalho que é extremamente frustrante, extremamente pesada para o Gregor. Só que isso é uma sutileza do livro, às vezes a gente pode até não perceber, a gente vai tendo alguns dados sobre o Gregor de que tudo isso que é negativo, ele não exatamente detesta, porque ele sente orgulho. Ele sente muito orgulho de ser o provedor. Ele sente orgulho de que a família dependa exclusivamente dele. E essa questão de opressão que ele sente no trabalho, ele também de alguma forma se revela opressor com a própria família dele. Apesar dele ser muito bom, apesar dele dar o dinheiro, apesar dele cuidar da família, ele quer que a Gretchen faça aula de violino. É ele que quer. Ele escolheu o apartamento onde a família mora. E depois a gente percebe aqui e ali no texto que a família não gosta tanto assim desse apartamento. Ele é muito grande, ele é meio incômodo. Foi o Gregor que escolheu, não fui eu que escolhi, né? E essas coisinhas vão sendo implantadas muito sutilmente no texto, quase escondidas. É só para um leitor bem atento mesmo perceber. E, de certa forma, ele fomenta essa dependência familiar. É ele que paga os estudos da Gretchen. É ele que dá o dinheiro. Ele pega o dinheiro dele do salário e dá diretamente para o pai dele. Então, essa coisa de dependência da família também é dependência do Sansa, do Gregor, em relação à família dele. É uma relação de codependência bastante tóxica, bastante destrutiva aí. E quando acontece essa metamorfose do Sansa, a gente vai ter que, basicamente, após ela, ele vira inútil. Ele é inútil do ponto de vista social, ele não serve mais para o trabalho. Vamos pensar aí que a gente está em 1918, quando esse livro é lançado, então a gente tem esse universo do trabalho muito forte, das relações trabalhistas e discussões sobre isso muito fortes, muito sendo desenvolvidas aí, e ele também é inútil para a família dele. A família passa a não se importar mais se ele entende ou não entende as coisas que eles falam. E ele vai sendo largado mesmo. Tanto que o terceiro capítulo mostra isso pra gente de maneira super flagrante. Ele está morando no quarto dele, mas o quarto dele vira o quarto de despejo, o lugar onde são os entulhos, onde esses entulhos vão parar, né? E então a gente vê o Gregor como um homem que é definido por sua profissão e por sua função na família. A partir do momento que ele perde a profissão dele, por motivos óbvios, e ele perde a função principal dele na família, ele é completamente sobraçado por todos esses por todas essas coisas. Então ele já é inútil, ele não serve mais para isso, não serve mais para nada. Ele é deixado em segundo plano, né? E de maneira geral, a gente pode terminar pensando que a metamorfose do Gregor, ela mostra de maneira muito incisiva o valor do Gregor para a sociedade e para a família, antes e depois da metamorfose, de forma que o Gregor só tem valor, só é importante, só é um membro importante da família e da sociedade, enquanto ele não tem esse probleminha que é ser um inseto gigantesco. E aí fica para a gente descobrir qual é a questão da metáfora do inseto gigantesco. Vamos discutir mais para frente